células-tronco no tratamento da doença de Parkinson. Hoje a gente vai falar sobre isso. Meu nome é Karina França, eu sou neurologista, sou especialista em distúrbios do movimento e aqui nesse canal eu trago vários conteúdos sobre distúrbios do movimento, dentre eles a doença de Parkinson, de forma bem acessível para pacientes e cuidadores, sempre baseado em ciência. Então, se você gosta desse assunto, por favor, já aproveita e se inscreve aqui no canal, assim você não perde nada. Acabaram de ser publicados no dia 16 de abril de 2025 dois estudos sobre células-tronco em pacientes com doença de Parkinson na revista Nature. Existem várias subsidiárias da revista Nature com um fator de impacto maior, mas esse foi na Nature ponto, esses dois artigos, que é hoje em dia uma das revistas científicas de maior fator de impacto que a gente tem. A gente sabe que a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum que existe, que afeta milhões de pessoas hoje. E esse número de pessoas afetadas por Parkinson está subindo exponencialmente. Estima-se que até 2050, cerca de 25 milhões de pessoas estarão afetadas pela doença de Parkinson em todo o mundo. Então é um assunto extremamente importante, extremamente relevante. Até o momento, a gente não tem um tratamento que vise a cura da doença de Parkinson. Todos os tratamentos disponíveis até o momento têm como objetivo melhorar os sintomas e a qualidade de vida de quem tem doença de Parkinson, mas a gente ainda não tem uma forma efetiva de curar a doença. Por isso, muitos estudos são feitos todos os anos para a gente tentar encontrar a cura da doença de Parkinson. E muitos desses estudos são feitos utilizando células-tronco. Esses dois estudos que acabaram de ser publicados não foram os primeiros a testarem isso. Centenas de outros trabalhos na literatura médica, com o passar dos anos, testaram células-tronco para pessoas com doença de Parkinson. A gente esbarra em muitas dificuldades nesses estudos e as maiores dificuldades são dificuldades técnicas de conseguir células-tronco e conseguir diferenciar essas células-tronco em células-tronco produtoras de dopamina, que é a substância que está faltando predominantemente no cérebro de quem tem doença de Parkinson. E os estudos antigos, embora os estudos menores tenham sido promissores e positivos, estudos maiores controlados por placebo não mostraram pra gente que essa, até o momento, era uma técnica viável. Mas vamos falar agora desses dois novos estudos que acabaram de ser publicados. O primeiro deles é um estudo que foi conduzido nos Estados Unidos e no Canadá, que incluiu 12 pessoas com doença de Parkinson. Foram 9 homens e 3 mulheres, com uma média de 67 anos de idade. Nesse estudo, os pesquisadores utilizaram células-tronco embrionárias de embriões que seriam descartados e foram doados para pesquisa, e eles pegaram essas células-tronco embrionárias, que são células-tronco que podem virar basicamente qualquer célula do nosso corpo, e transformaram essas células com diversas técnicas de laboratório super avançadas, que não está aqui no escopo desse vídeo, conseguiram transformar essas células em como se fossem neurônios muito jovens. E foram lá e aplicaram essas células no putamen dos pacientes com doença de Parkinson. O putamen é uma região do cérebro que fica lá no meio do cérebro, que é muito envolvida na patogênese da doença de Parkinson. E eles fizeram 18 microinjeções no putamen de cada lado do cérebro de cada um desses 12 participantes. Depois dessa cirurgia, os pacientes tiveram que tomar medicamentos para suprimir o sistema imunológico deles por 12 anos. Na semelhança do que acontece, por exemplo, em pacientes que receberam um transplante de órgãos. Eles têm que tomar imunossupressores, afinal de contas, aquelas células que entraram ali eram células de outro indivíduo e não células deles próprios. Então, a gente tinha que evitar que o sistema imune do paciente atacasse essas células novas, o que prejudicaria o andamento do estudo. E eles observaram os pacientes por 18 meses. Nesses 18 meses, os pesquisadores não observaram nenhum efeito adverso grave nos pacientes. Então, não houve surgimento de neoplasias, que é uma coisa que a gente sempre se preocupa quando a gente trabalha com células-tronco, né? Não teve câncer, não teve nenhum sangramento cerebral importante, enfim, não houve nesses 12 participantes nenhum efeito colateral grave. E também quando eles olharam esses 12 participantes do ponto de vista de sintomas, eles notaram que os 12 participantes tiveram, em média, uma melhora significativa nos sintomas da doença de Parkinson durante o período estudado, que foram 18 meses. Claro, evidente que essas avaliações de eficácia, então, o implante de células-tronco melhorou os sintomas do paciente, foram avaliações secundárias. Esse estudo não tinha poder para avaliar a eficácia. Além do mais, os pesquisadores também observaram nesse estudo um aumento da quantidade de dopamina cerebral dos pacientes. Eles fazem isso com
com um exame de imagem, que é usado basicamente para fins de pesquisa, que consegue medir a dopamina cerebral. E eles viram que os participantes, se comparado antes com a cirurgia, com 18 meses depois da cirurgia, tinham tido um aumento significativo da quantidade de dopamina cerebral. Isso provavelmente diz pra gente que esse implante de células-tronco sobreviveu nesse cérebro e conseguiu fazer a função que a gente queria que ele fizesse. E o segundo estudo publicado foi um estudo de um grupo japonês que incluiu 7 pacientes, 4 homens e 3 mulheres, todos com doença de Parkinson. Nesse estudo, as células-tronco utilizadas eram células-tronco pluripotentes, que são células-troncos que conseguem ser retiradas de pessoas adultas, então podem ser doadas por participantes para que possam ser usadas na pesquisa. Essas células-tronco foram com diversas tecnologias avançadas que eu também não pretendo explicar aqui nesse vídeo. Também foram diferenciadas em neurônios jovens e implantadas nos participantes do estudo, também na região do putamen, que é aquela região do cérebro que o outro estudo também utilizou. Esses participantes do estudo japonês utilizaram medicações imunossupressoras por 15 meses e foram avaliados comparando 2 anos depois da cirurgia com imediatamente antes da cirurgia. Nesse estudo japonês, que também foi um estudo para testar segurança, não foram vistos nesses 7 participantes nenhum efeito adverso grave. E também nesse estudo japonês, embora isso seja um desfecho secundário, embora o estudo não foi feito para avaliar isso, viram que esses participantes também tinham, não todos, mas alguns deles, uma melhora nos sintomas da doença de Parkinson. Esses são 2 estudos super interessantes e que enchem a gente de esperança, porque mostram que essa técnica provavelmente é segura. Mas, pessoal, foram estudos muito pequenos. Estou falando de um estudo de 12 pessoas e de um estudo de 7 pessoas. Isso não é suficiente nem para a gente afirmar categoricamente que isso é 100% seguro. Nós precisamos de estudos com uma população maior, que agora serão feitos, para nos dar mais certeza da segurança dessa técnica. Além disso, a gente ainda não pode dizer que isso funciona para melhorar os sintomas da doença de Parkinson e muito menos que isso ainda funciona para curar a doença de Parkinson. Também precisamos de estudos maiores e de estudos desenhados para avaliar a eficácia, que foi algo que esses 2 últimos estudos não foram desenhados para avaliar. Os procedimentos utilizados nesses 2 estudos são procedimentos extremamente complexos do ponto de vista tecnológico. Eu faço esse alerta porque sempre que a gente tem descobertas desse calibre, que foi um calibre grande e muito importante, acabam surgindo por aí notícias ou oportunidades que se aproveitam do burburinho que essas descobertas trazem pra gente. Então, pessoal, esses 2 artigos foram artigos que publicaram um ensaio clínico cuidadosamente desenhado, conduzidos por universidades respeitadas ao redor do mundo, com protocolo de pesquisa, envolvendo o comitê de ética. Não é uma coisa que a gente consegue imitar no porão da nossa casa. Então, por favor, muito cuidado. Essa é uma notícia extremamente animadora, não é de forma nenhuma uma notícia ruim, mas a gente tem que interpretar ela à luz da cautela, pra gente acabar não se complicando. Por favor, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários do vídeo. Se você tem interesse de marcar uma consulta, eu vou deixar também o link de marcação aqui na descrição do vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e até a próxima!